Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre dons espirituais e ministeriais. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. A lição está baseada em Atos 8, 26 a 35 e Efésios 4, 11. Nessa lição nós temos como objetivo geral mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja e, como objetivo específico, abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Bem, à luz de Efésios 4:11, dentre outros textos do Novo Testamento, nós vemos comprovadamente o ministério de evangelista. O ministério de evangelista, ou o dom de evangelista, ele é um dom muito importante, valioso, que é dado por Deus à igreja. Nós vamos então, nesta lição, ver alguns aspectos desse dom relevante e importantíssimo para a igreja. Inicialmente, a primeira parte do nosso comentário, com base em Lucas 10, 1 a 20, o comentarista comenta sobre Jesus enviando os 70. Aqui nesse texto, em Lucas 10, Jesus ele comissionou e ele enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus. O que nós podemos observar? Em Lucas 10, o versículo 1, o texto diz que o Senhor designou outros 70. O Senhor Jesus ele já tinha designado os 12, mas os 12 discípulos ficaram, pela indicação do texto, em Lucas 9, versículos 1 a 6, eles foram enviados à Galiléia, e os 70 foram enviados a todas as cidades e lugares aonde Jesus iria, ou seja, a Judéia e também posteriormente a Pérea. Isso está em Mateus 19 e o versículo 1. É interessante nós observarmos que no Antigo Testamento, Moisés também escolheu 70 anciãos como representantes, como seus representantes. Isso está em Números capítulo 11, versículo 16 e 24 a 26. Então, provavelmente há uma relação desses 70 com os 70 então, do Antigo Testamento. O texto diz que eles foram enviados de 2 em 2, do mesmo modo como os 12 também foram enviados. Bem, Jesus disse que a seara era grande, os trabalhadores ou os obreiros eram poucos. Eles eram poucos. Primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino, jamais de si mesmos. Esse é o comentário que está aí na lição. Ou seja, nós observamos então Jesus comissionando esses 70 devido à imensidão da seara e à quantidade pouca dos ceifeiros ou dos trabalhadores. Jesus então os chama, os envia de 2 a 2, e Jesus nesse texto, ele diz que eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, ou como cordeiros no meio de lobos. Jesus nesse texto então está querendo mostrar com esta expressão a hostilidade que eles iriam enfrentar, e também os perigos espirituais. Jesus fez algumas recomendações a partir do versículo 4, que eles não deveriam levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, ou seja, eles deveriam viajar sem bagagem. Jesus também disse para eles não saudar a ninguém pelo caminho. As saudações naquela cultura eram uma cerimônia bem elaborada. Isso envolvia então muitas formalidades, às vezes até mesmo uma refeição, bem como longos atrasos, devido aos protocolos então das saudações. Então, devido à urgência da missão, Jesus disse para eles não saudar e não cumprimentar ninguém pelo caminho. Jesus também os concede poder em seu nome para ir e pregar as boas novas. Isso está no versículo 9 e 10. Curai os enfermos, e dizei para eles, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, os sinais e maravilhas que foram também transferidos por Jesus aos 70 para eles irem anunciar então o Evangelho. Os milagres então iriam acompanhar aquela pregação. Os milagres não estiveram restritos à era messiânica, mas continuaram no período pós-apostólico e continua também nos dias de hoje.
Bem, então nessa primeira parte nós temos Jesus enviando os 70. Na segunda parte do comentário nós temos a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é normalmente textos no final dos evangelhos em que Jesus comissiona os discípulos para ir, os seus seguidores, para ir e pregar o evangelho em todo o mundo. É chamado de grande comissão por causa do tamanho, da magnitude do trabalho e também do conteúdo da mensagem. Por isso é chamado então de grande comissão. Jesus então, especialmente no texto, na versão de Mateus da grande comissão, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é o que nós chamamos então de grande comissão. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem, os discípulos então prontamente seguiram a ordem de Jesus e foram então levar as boas novas do Evangelho. Bem, essa grande comissão que Jesus comissionou os discípulos, ela também continua em vigência nos dias atuais. A grande comissão ela está em vigência nos dias de hoje. Hoje nós temos então desafios enormes em relação à grande comissão. Bem, esses desafios estão nas mais diversas áreas. Eu poderia citar aqui alguns desafios da tarefa de evangelização. O desafio da urgência da missão. A pregação do evangelho ela é urgente. Eu poderia destacar também o desafio da magnitude do trabalho. Jesus disse todo o mundo. Portanto, a igreja precisa alcançar todo o mundo. Aqui entra missões nacionais e missões também transculturais. Eu poderia apresentar também o desafio, por exemplo, das seitas. É um desafio enorme. O desafio dos grupos marginalizados. Aqui entra mendigos, prostitutas, homossexuais, etc. Os grupos marginalizados é um grande desafio que nós temos também nos dias atuais. São desafios que nós temos em relação à obra de evangelização. Eu poderia citar também o desafio da evangelização infantil. A evangelização infantil também é um desafio enorme que a igreja tem diante de si. E os desafios dos grupos urbanos, o desafio da evangelização urbana, da evangelização de elite, mundo acadêmico, político, a evangelização na família, o desafio hoje de evangelizar na era digital. Os desafios, portanto, eles são enormes em relação à obra de evangelização. Então, a grande comissão hoje. O comentarista da lição, na segunda parte, no ponto 3, ele traz alguns dados para mostrar, então, a necessidade de evangelização e como a grande comissão é uma tarefa, a evangelização é uma tarefa inacabada. Ele diz, por exemplo, que apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecham as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Alguns países da Europa, então, hoje, se consideram como países pós-cristãos. Na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Ou seja, se a igreja não experimentar um grande, um poderoso e um real avivamento, a igreja não cumprirá então a grande comissão. Portanto, a grande comissão continua em vigência nos dias atuais. É dentro desse contexto, então, que nós temos o dom ministerial de evangelista. O que é evangelista? O termo evangelista ele vem do termo evangelho. O termo evangelho vem da língua grega, evangelho, e quer dizer boas novas, boas notícias, relacionadas, neste caso, às boas notícias de salvação. Então, evangelista é um comunicador das boas novas.
Boas novas é as boas notícias de que há salvação em Cristo para o pecador que se encontra em estado de depravação total. Então, este é o evangelista. O evangelista, em Efésios 4:11, ele aparece como um dom ministerial. Efésios 4 e o versículo de número 11. Nós podemos então dizer que evangelistas são homens de Deus, capacitados e comissionados por Deus para anunciar as boas novas de salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade, uma igreja, por exemplo. A proclamação do Evangelho refere-se à oferta e o poder da salvação. Nós temos na Bíblia a expressão, por exemplo, Filipe o evangelista, Atos 21:8. Isso mostra então que havia evangelistas no período do Novo Testamento. Filipe pregou o evangelho, isso está em Atos 8. Muitos foram salvos e batizados, isso está em Atos 8, versículos 6 e 12. Nos versículos 6, 7 e 13 diz que aconteciam milagres e os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. Isso está em Atos 8, 14 a 17. Esse é um exemplo típico, então, do Novo Testamento de um evangelista, Filipe. O evangelista, então, é essencial para o propósito de Deus para a igreja. A igreja, então, não pode prescindir e não pode abrir mão do papel do evangelista, do dom de evangelista. Esse dom, portanto, ele é essencial para a igreja. Bem, o papel então do evangelista é pregar o evangelho, pregar as boas novas. E nós temos então dois tipos básicos de evangelismo: o evangelismo pessoal e o evangelismo em massa. Então nós temos evangelistas que se dedicam a pregar o evangelho de modo pessoal, e nós temos evangelistas que se dedicam a pregar o evangelho em massa. A história da igreja tem comprovado isto, né? Todos os dois métodos, eles podem ser eficazes desde que o evangelista seja verdadeiramente vocacionado por Deus. Bem, falemos mais um pouco sobre esse dom e sobre essa figura do evangelista na igreja de hoje. Se nós observarmos a história da igreja, nós vamos observar que o dom de evangelista e a figura do evangelista, ela esteve presente na igreja em todos os períodos. Se você estudar tanto no período apostólico, no Atos dos Apóstolos, período pós-apostólico, em outros períodos da história da igreja, logicamente uns mais e outros menos, mas a figura do evangelista ela esteve presente, né? O que dizer, por exemplo, dos grandes evangelistas em massa que nós tivemos no passado e também no presente mais próximo um pouco de nós, né? Então, a figura, a pessoa então do evangelista é um aspecto histórico fundamental para a igreja e presente então na história da igreja. Bem, falemos um pouco agora sobre a vida pessoal do evangelista. Primeira coisa é que o evangelista então é um dom. Onde estão os evangelistas nos dias atuais? Interessante às vezes se observar que algumas pessoas se autodenominam ou têm carteira de evangelista, credencial de evangelista, mas não têm o dom de evangelista. Aqui Efésios 4:11 está em foco especificamente o dom de evangelista e não o título tão somente de evangelista. O autêntico evangelista, ele é uma pessoa que o coração arde pela pregação do evangelho e pelas almas. O autêntico evangelista, ele olha para a Bíblia e ele só vê mensagens evangelísticas. Ele prega a mensagem evangelística em qualquer texto, porque o coração dele arde pela obra de evangelização. É imprescindível para um evangelista a vida de oração. O evangelista, ele precisa se dedicar à oração. A oração capacita, a oração concede a ele comunhão com Deus. A oração concede também o poder do Espírito Santo para desenvolver o trabalho, na força e no poder do Espírito Santo. Então, a vida de oração do evangelista é fundamental para ele exercer o seu ministério de evangelista. Bem, outro elemento fundamental também para o evangelista, ele deve ser uma pessoa de
amor incondicional ao povo, deve ser servo, deve ser uma pessoa do povo, deve ser uma pessoa que desenvolva, né, uma visão de ministério com atitudes de vencedor. Ele deve desenvolver também suas habilidades de pregação. Ele deve continuar o processo tanto nas igrejas que ele já abriu, alguns estão ligados também ao plantador de igrejas. Ele deve então cuidar não só das igrejas que ele abriu, como as igrejas, visitar tais igrejas, né? Ele deve lutar por significado em vez de sucesso. Ele deve também ter uma visão ampla. É imprescindível que ele forme então novas lideranças, aonde ele abrir um trabalho, e ser um agente também de mudança na igreja, né? Isso são elementos então fundamentais para o evangelista. Bem, o evangelista para nós pentecostais é necessário também e é importante que ele tenha o batismo no Espírito Santo com evidência de línguas. Nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos que o poder pentecostal foi derramado então sobre a igreja, e a igreja então cumpriu seu papel evangelístico e missionário. Então, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de língua para nós pentecostais, é imprescindível então para o desenvolvimento de um evangelismo eficiente, eficaz, com as cores do ato dos apóstolos. Bem, então a pessoa do evangelista. Outro elemento que nós queremos destacar aqui é a pregação do evangelho, ou o evangelista como pregador. Aqui nós fazemos então algumas perguntas para reflexão. Onde estão os evangelistas nos dias atuais? Eu estou falando do evangelista como dom. Onde está a figura do evangelista na igreja odierna? Onde estão, em segundo lugar, eu pergunto, as mensagens autenticamente evangelísticas? O que é uma mensagem evangelística? Quais são as características de uma mensagem evangelística? Por que as mensagens autenticamente evangelísticas estão desaparecendo? Nós vemos mensagens hoje que massageiam o ego, que declara que a pessoa é vencedora, enfim, mas que não mostra, por exemplo, a natureza pecaminosa da pessoa, o estado de depravação total. A pregação do evangelho está sendo substituída por simplesmente animadores de auditório, palestrantes e coisas assim. O autêntico evangelista, ele é um pregador do evangelho. E como pregador do evangelho, ele deve então destacar os aspectos principais do evangelho. Quais são os aspectos principais do evangelho? Que o homem é pecador, está em estado de depravação total, que o pecado de Adão foi transferido para a raça humana, todos pecaram, então a universalidade do pecado, a abrangência do pecado, as consequências do pecado e a provisão para o pecado, que são o Calvário, a morte de Jesus na cruz. E quais são os resultados da salvação? Esses são elementos fundamentais na pregação evangelística. Onde está então a pregação evangelística nos dias atuais? Portanto, nós devemos então atentar para isso, a pregação evangelística nos dias atuais. Logicamente, o evangelista ele deve ter também um tempo para se preparar. Algumas pessoas talvez sentem que têm a vocação para evangelizar, para ser um evangelista. Há um momento também de preparo, é importante. O apóstolo Paulo se preparou algum tempo para depois começar as suas atividades evangelísticas. Se possível, por exemplo, fazer um curso teológico, se preparar. Isso não é perca de tempo, a pessoa está afiando as ferramentas para utilizar essas ferramentas então no reino de Deus. Então é importante também que o evangelista se prepare para fazer o trabalho de evangelismo, de evangelista. Bem, aqui nós lembramos também do ponto de vista histórico a figuras de evangelista que nós tivemos. Logicamente, um dos mais famosos, talvez, do século XX, foi Billy Graham. Billy Graham, ele foi um autêntico evangelista, um dos maiores evangelistas que nós tivemos no século XX, deixou um rastro de evangelismo mundial
e um ministério que ganhou milhões de pessoas para Cristo e influenciou o evangelismo no século XX. E nós tivemos grandes outros vultos. Na nossa história assembleiana, nós tivemos também vários evangelistas, alguns com mais projeção e outros anônimos, mas que desenvolveram um grande trabalho no reino de Deus. A história da nossa igreja no Brasil, as Assembleias de Deus, ela está marcada por grandes e autênticos evangelistas. Eu poderia citar aqui, talvez um dos mais conhecidos, o evangelista Bernard Johnson. Bernard Johnson foi um autêntico evangelista. Realizou centenas de cruzadas e ganhou milhares de pessoas para Cristo. Ele marcou o evangelismo pátrio. E nós podemos também dizer, afirmar, e algumas pessoas podem também confirmar, que o evangelismo realizado por Bernard Johnson, o ministério Bernard Johnson, era um evangelismo acompanhado também de sinais. Muitas cruzadas foram realizadas por este Brasil afora, em solo pátrio, e muitas pessoas foram ganhas para Cristo. Se você acessar o YouTube, você vai ver algumas ainda dessas mensagens. Uma marca, então, do Bernard Johnson era: suas mensagens eram profundamente evangelísticas. Ele não apresentava a si mesmo, ele apresentava a Cristo. Ele não ofuscava a mensagem da cruz para apresentar o seu currículo, para apresentar o seu nome ou a glória do seu ministério. Ele não ofuscava a mensagem da cruz. Quantos evangelistas hoje que, no afã de se apresentar e apresentar o seu currículo, a sua formação, eles ocultam a mensagem da cruz. Essa não deve ser uma prática do autêntico evangelista. O autêntico evangelista, ele não ofusca a mensagem da cruz. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, ele torna a mensagem da cruz o tema central e o brilho do seu ministério. Cristo crucificado. Este é o tema autêntico da mensagem de um evangelista. Bem, outra coisa que observamos então foram os sinais que acompanhavam também o ministério Bernard Johnson. Quantos sinais, quantas maravilhas, o poder pentecostal, de forma clara, instantânea, miraculosa, visível, marcaram então o evangelismo do evangelista Bernard Johnson. Quantos autênticos evangelistas nós temos então nos dias atuais? Quais são os nossos evangelistas? Onde estão os evangelistas? Os evangelistas estão meramente nas nossas convenções? Os evangelistas estão meramente com credenciais no bolso? Ou estão eles no campo missionário, no campo evangelístico, desenvolvendo o trabalho de evangelista? São perguntas então para nós refletirmos, para nós refletirmos nos dias atuais. Quando eu falo aqui de evangelista, nós devemos atentar também que o campo é muito vasto. O que dizer, por exemplo, de evangelista nos campos universitários? O que dizer de evangelistas entre as famílias? O que dizer de evangelistas através da capelania, do serviço de capelania, seja prisional, seja a capelania hospitalar, seja a capelania escolar e tantas outras? O que dizer do evangelista de crianças? Onde estão os evangelistas de crianças para ganhar crianças para Cristo? Quando eu falo também, eu estou falando de evangelismo ou de evangelistas também na era digital e no mundo digital. Onde estão os evangelistas para atuar nas redes sociais? Enfim, onde estão os evangelistas também que desenvolvem o evangelismo também com o aspecto apologético de defender o evangelho, como por exemplo no mundo acadêmico, no mundo universitário? Os evangelistas precisam desenvolver estratégias. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um cosmopolita. O apóstolo Paulo, onde chegava, ele anunciava o evangelho, ele anunciava as boas novas, ele estabelecia uma base numa cidade polo e dali ele irradiava o evangelho para outras cidades. É necessário então desenvolver também estratégias. Então, a nossa lição de hoje, ela fala exatamente sobre o dom de evangelista. Concluindo, então, nós podemos dizer, afirmar que o dom de evangelista foi dado então por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais.
Então, concluindo a nossa lição, nós podemos então dar algumas orientações didáticas. Primeiro, conscientize-se, professor, da importância singular desse momento que você tem diante da sua classe. Você deve então comentar sobre o papel dos 70 e também da grande comissão. Destaque os pontos principais da grande comissão, destacando a relevância, a importância, a abrangência, enfim, a natureza da grande comissão. Depois você deve também destacar o significado do nome evangelista e também do nome da expressão evangelho. Destacar o papel do evangelista, a finalidade e o ministério do evangelista. Você pode também comentar sobre o evangelista ao longo da história da igreja e comentar também sobre a figura, o papel, a vida pessoal do evangelista, a vida de oração, de leitura da Bíblia, do preparo teológico, enfim. E pode comentar sobre a atividade do evangelista, a abrangência do ministério do evangelista, que envolve o evangelismo pessoal, o evangelismo em massa, enfim, uma abrangência muito grande em relação ao trabalho. Você pode, se houver tempo, também comentar sobre as cruzadas evangelísticas, que são as nossas cruzadas hoje, por exemplo. Em alguns lugares, meramente um festival de música e de louvor. Os pregadores de cruzadas e os evangelistas de cruzada devem ser escolhidos a dedo, e as mensagens devem ser autenticamente evangelísticas. E você pode também, por falar nisso, comentar sobre as características das mensagens evangelísticas de hoje. Estamos tendo mensagens autenticamente evangelísticas em nossos púlpitos? Onde estão os evangelistas em nossos púlpitos? Onde estão as mensagens evangelísticas em nossas igrejas? Estamos apenas massageando o ego ou estamos pregando mensagem autenticamente evangelística? E pode também levar à tona a discussão o que é uma mensagem evangelística? Qual é a essência da mensagem evangelística? Você pode também comentar sobre, no nosso caso assembleiano, sobre os grandes evangelistas que nós tivemos. Eles estão rareando por quê? Onde estão os evangelistas hoje em nossas igrejas e em nossas convenções? Portanto, são assuntos que você pode trazer à tona com base nesta lição. Eu recomendo aqui um livro que pode te ajudar muito, que é este livro, O Evangelista, Melhor Amigo do Pastor. O Evangelista, o Melhor Amigo do Pastor. Neste livro, faz-se um comentário muito amplo em relação ao ministério do evangelista. Você pode utilizá-lo como fonte para a sua consulta e também para a sua aula. Que Deus, portanto, o abençoe. Você compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like. Por que nós falamos isso? Porque cada vez que você curte o vídeo, que você compartilha, que você se inscreve, é a forma que o YouTube tem de identificar que esse vídeo está sendo útil, está sendo visto e faz com que ele tenha maior visibilidade. Então, compartilhe nos grupos da sua igreja, escola dominical, das suas congregações e nos ajude a chegar mais adiante com o nosso canal, com este momento, então, de ensino da Palavra de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe e não esqueça sempre de regar tudo isso com oração. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.